Você já parou para pensar como seria o mundo se tudo que você aprendeu sobre o planeta fosse uma grande mentira? Se o chão sob seus pés não fosse uma bola girando no espaço, mas um disco plano coberto por um teto de vidro e iluminado por um sol minúsculo? Bem-vindo ao curioso mundo infinito, onde a gente vira o universo de cabeça para baixo para explorar os mistérios mais loucos que existem. Hoje eu te convido para um experimento. Imaginar como seria viver numa Terra plana, como alguns acreditam até hoje. Esquece o que você sabe sobre gravidade, órbitas e estações. Aqui tudo muda, e eu prometo que essa viagem vai te deixar com a cabeça girando mais que um suposto globo. Se é sua primeira vez aqui, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma dessas histórias que desafiam o que você acha que é verdade. Preparado para pisar num mundo plano? Então segura firme, porque essa aventura vai ser fora da curva, literalmente. Primeiro, deixa eu te pintar o cenário que os terraplanistas defendem. Imagine a Terra como um prato gigante, um disco achatado com o Polo Norte bem no centro, brilhando como o olho de um ciclone. Ao redor, nas bordas, uma muralha de gelo imensa, a Antártica, segurando tudo no lugar para ninguém cair no vazio. Acima, um domo de vidro, tipo uma redoma de aquário, prende o Sol e a Lua, que são só esferas do tamanho de uma cidade, girando a uns 5.000 quilômetros de altura como lanternas num carrossel. Nada de espaço infinito, nada de galáxias. O universo inteiro cabe aqui dentro, e a Terra é o palco principal. Esquece o que você aprendeu na escola sobre o Sol ter 139 mil quilômetros de diâmetro, ou que 3.000 terras caberiam dentro dele. Para eles, o Sol tem uns 51 quilômetros de largura, uma bola de luz modesta que passeia sobre o disco, iluminando pedaços do mapa como um holofote. Parece maluco? Talvez. Mas vamos mergulhar nessa ideia e ver como seria viver assim. E eu te garanto, as coisas ficam bem diferentes. Primeira grande mudança. Adeus, gravidade. Você já pulou de um lugar alto e sentiu o chão te puxar para baixo. Na Terra redonda, a gente explica isso com a gravidade. Uma força invisível que atrai tudo pro núcleo, aquele centro quente e derretido, a 6.000 quilômetros de profundidade. Mas numa Terra plana, gravidade é ficção. Os terraplanistas dizem que nada te puxa pro centro. As coisas caem porque o disco todo tá acelerando para cima, como um elevador cósmico subindo sem parar a 98 metros por segundo ao quadrado. Pensa nisso. Você tá andando na rua, o vento bate no rosto e o chão te segura não por uma força misteriosa, mas porque tá empurrando você para cima o tempo todo. Se esse elevador parasse de repente, você bateria no teto do domo como um mosquito num para-brisa. E os planetas redondos? Esquece. Sem gravidade para moldar esferas, os corpos celestes não existiriam como a gente conhece. Tudo seria plano, ou nem existiria. O céu seria só um telhado brilhante. E o universo? Um quarto fechado com a Terra no meio. E o Sol, na Terra redonda, ele tá a 150 milhões de quilômetros, girando com a gente em órbitas perfeitas. Mas na Terra plana, ele tá aqui dentro, pertinho, zanzando sobre o disco como uma lâmpada de teto. Isso muda tudo, principalmente as estações do ano. Na nossa Terra, o verão e o inverno vêm, porque o planeta tá inclinado 235 graus, enquanto gira ao redor do Sol. O hemisfério norte pega mais luz no meio do ano, o sul no fim, e assim rola a dança das estações. Mas num mundo plano, sem inclinação, sem órbita, o Sol tá sempre na mesma altura, girando em círculos sobre o disco. O que acontece? Um verão eterno. Imagine o calor batendo o ano todo, sem trégua, o Sol passando por cima como um farol que nunca apaga. Nada de outono com folhas caindo, nada de inverno para usar casaco. Só um calor constante, com o Sol iluminando cada pedaço do disco por turnos. Alguns terraplanistas dizem que o Sol muda de caminho às vezes, tipo um capricho, para criar umas variações. Mas no geral, seria um mundo sem frio, sem neve, só um brilho infinito. Você ia gostar de viver assim ou ia sentir falta de um Natal gelado? Agora, o horizonte, prepare-se para essa. Na Terra redonda, você olha para o mar e vê os navios sumirem de baixo para cima por causa da curvatura. A 5 quilômetros da costa, o fundo do barco some e só o mastro fica visível antes de ele desaparecer. Mas numa Terra plana, sem curva, o horizonte seria um tapete reto até onde os olhos alcançam. Pega um binóculo potente e, em teoria, você poderia ver cidades a centenas de quilômetros. São Paulo da janela de casa no Rio, ou até a África do outro lado do Atlântico num dia claro. Por que a gente não vê? Os terraplanistas dizem que é a névoa, uma cortina de umidade que borra tudo. Mas imagina só, acordar, olhar pela janela e ver prédios brilhando a milhas de distância, o mundo inteiro esticado na sua frente como um mapa vivo. Seria lindo, ou assustador? Chegamos na metade do vídeo e eu quero saber o que te impressionou mais até agora. A ideia de um mundo sem gravidade, preso num elevador subindo pro nada, ou um verão sem fim com o Sol girando pertinho? Escreve aí nos comentários o que achou e me diz. Você compraria essa teoria ou acha que tá faltando um parafuso? Vamos ver quem traz as ideias mais loucas pro curioso mundo infinito. Vamos pros terremotos e montanhas. Na Terra redonda, as placas tectônicas dançam umas contra as outras, empurrando, puxando, criando o Himalaia, cuspindo lava no Havaí, tremenda em Tóquio.
Mas numa Terra plana, sem curvatura, sem núcleo, as placas seriam só pedaços de chão deslizando num disco. Se elas se movessem, para onde iriam? Os terraplanistas dizem que a muralha de gelo da Antártica segura tudo, como uma cerca gigante que não deixa o mundo desmoronar pelas bordas. Nada de montanhas subindo, nada de tsunamis. O chão seria liso, eterno, sem dramas. Um terremoto, talvez só um solavanco no elevador subindo. O planeta seria uma tela plana, sem cicatrizes, sem história escrita em pedra. Você já parou para pensar como as paisagens seriam chatas sem esses altos e baixos? E o céu? Na Terra redonda, as estrelas estão a trilhões de quilômetros, piscando de galáxias distantes. Mas na Terra plana, elas seriam só luzes no domo, pregadas como enfeites de Natal num teto de vidro. Nada de espaço profundo. O que você vê é o que tem. O Sol e a Lua, girando ali em cima, seriam os únicos atores no palco, e as constelações, talvez só desenhos pintados para nos enganar. Olhar para as estrelas seria como espiar um lustre gigante, bonito, mas sem o infinito que faz a gente sonhar. E se uma nave tentasse ir além, bateria no vidro e cairia de volta como um pássaro num aquário. Por último, os fusos horários. Na Terra redonda, o Sol nasce no leste e se põe no oeste porque o planeta gira. Aqui no Brasil, são 6 da manhã em Recife, enquanto São Paulo ainda tá no escuro. Mas na Terra plana, o Sol pequeno rodando sobre o disco acende cada lugar como uma lanterna. Quando é meio-dia aqui, pode ser meia-noite ali do outro lado do prato. Tudo depende de onde o holofote tá apontando. Seria um relógio maluco, com o dia e a noite dançando num ritmo que não explica o porquê. Os terraplanistas dizem que o Sol foca só uma parte de cada vez, mas imagina o caos de viver num mundo onde o dia não segue uma lógica tão simples. Então, como seria viver numa Terra plana? Um mundo sem gravidade, só um elevador subindo pro nada. Um verão eterno, com um sol pequeno girando pertinho. Um horizonte reto, mostrando cidades a milhas de distância. Nada de montanhas ou órbitas, só um disco preso num domo, com gelo nas bordas e estrelas no teto. Os terraplanistas acreditam nisso, dizem que NASA e governos mentem para nos controlar. Mas pensa comigo, se a Terra fosse plana, onde estão as fotos do disco? Com satélites, foguetes e milhões de cientistas, ninguém ia vazar a verdade. Ou será que é mais fácil duvidar do que provar? E aí, o que achou de imaginar como seria se a Terra fosse plana? Qual parte te fez rir ou te deixou pensando? O Sol do tamanho de uma cidade ou o horizonte sem fim? Deixa seu comentário aqui embaixo e me conta. Você acredita nisso ou acha que é viagem demais? Se tiver sugestão pro próximo vídeo, manda também. Aqui no Curioso Mundo Infinito, suas ideias giram o mundo, plano ou não. Não esquece de curtir, se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhuma aventura. Até a próxima, e cuidado para não cair da borda. Ou será que ela nem existe?